Olá, seres iluminados! Eu sou Na Carvalho, do canal Sabedoria do Eu Sou, e gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo, que é um vídeo bastante especial para mim. É um vídeo que traz uma das minhas primeiras manifestações conscientes. E aí, como vocês viram na capa, né, que é como eu manifestei R$ 11.766,66. Tudo começou com a prática desse livro aqui, Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Essas coisas todas aconteceram em setembro de 2019, quando eu comecei a realizar as práticas do livro. Na verdade, eu peguei duas práticas para manifestar aquilo que eu queria. Eu tinha duas coisas que eu gostaria de fazer com esse dinheiro e a partir daí eu comecei a colocar em ação o meu plano, né? Lançar o projeto para que aquilo pudesse vir do mundo das ideias para o mundo concreto. O fato é que o nosso filho faz aniversário em janeiro e neste ano especificamente nós gostaríamos de celebrar o aniversário dele no lugar que era o favorito naquela época, que é um soft play, que é um lugar fechado, um parquezinho fechado, mas assim, todo preparado para crianças, né, de 0 a 5 anos e que, caso uma criança caia, lá não tem como se machucar porque todo lugar é cheio de colchões, pode-se assim dizer, todo acolchoado. Até mesmo os possíveis lugares de barra também são todos cobertos com um material acolchoado para que a criança não se machuque. E geralmente o que acontece aqui é que os pais celebram o aniversário lá, nesse lugar, mas funciona da seguinte maneira. Existem dois pacotes que você pode escolher. O primeiro pacote consiste em você juntar uma certa quantidade de crianças, que é o que eles chamam de a quantidade mínima, para você fechar esse pequeno espaço e celebrar o aniversário. Nessa primeira forma de celebração, o ambiente ele é dividido com as crianças que já frequentam o local e geralmente os pais escolhem para fazer essa celebração no final de semana e isso acaba que o lugar ficava muito cheio e na minha concepção a criança não aproveitava tanto assim, né, porque dava uma sobrecarga de pais e crianças nesse mesmo ambiente. E também o que eles fazem é, fechou aquele número de crianças, cada pai que leva a sua criança para aquele aniversário, ele é responsável por pagar a entrada do seu filho. E no nosso caso, especificamente, nós queríamos a segunda modalidade, o que consiste em simplesmente fechar o lugar especificamente para a festa do nosso filho. E também cobrir os custos para que só as crianças viessem brincar, os pais não precisassem se importar com custos adicionais de pagamento da entrada do filho na festa. E a verdade é que a gente não tinha como levantar esses recursos naquele momento. O que acontece é que o mês de janeiro aqui na Irlanda é bem frio. No caso, estamos no ponto alto do inverno. Os meses de dezembro e janeiro são os meses mais frios. Não teria como eu fazer esse aniversário dele em um outro lugar. Teria que ser um lugar fechado mesmo, para que as crianças pudessem brincar com tranquilidade, sem ter que sofrer com chuva, ou possibilidade de neve ou frio. E esse era o local favorito do nosso filho naquela época. Não tínhamos como fazer realmente a festa lá, porque os custos de fechar o lugar, fazer a festa privada eram altos, mas eu não desisti. Faltava pouco tempo, estava praticamente em cima da hora, de setembro para janeiro, para organizar o aniversário dele. Eu tinha lido esse livro e comecei a colocar em prática. Se essa lei mesmo funciona, então vamos lá ver o que acontece. Partir para a ação, né? Nesse sentido, que era dar voz a esse mundo invisível, né? Entrar no fluxo da lei da atração. A primeira coisa é o contraste, que é quando você identifica que existe uma situação que você identifica que você quer aquilo, mas que você não tem naquele momento.
Uma das coisas muito importantes na hora de pensar sobre manifestação de dinheiro é para que você quer aquele dinheiro. Você não pode querer dinheiro só por ter dinheiro, mas o que você vai fazer com aquele dinheiro que você planeja receber. E aí o universo vai se movimentar para que isso venha para a realidade. O contraste faz com que a gente faça o pedido para o universo, e quando a gente não tem a resistência, essa coisa chega. E aí o que eu fiz? Para trabalhar com a questão da resistência, que era, não posso, não temos condições, não dá, foi quando eu comecei a realizar essa primeira prática do livro Peça e Será Atendido. Era uma prática de faz de conta, né? Faz de conta que o universo me trouxe hoje 1.000 euros para eu usar todo esse dinheiro hoje. Então, com que eu usaria? Então, comecei a anotar no caderno todas as informações do que eu compraria com aqueles 1.000 euros que eu recebi hoje. Aí, no outro dia, hoje eu recebi 2.000 euros do universo. E aí, eu segui anotando tudo que eu faria com aqueles 2.000 euros que eu recebi de presente do universo. E aí no terceiro dia, novamente eu ganhei 3.000 euros para usufruir naquele dia, e o que eu faria com aqueles 3.000 euros. Então eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como foi. Então eu fui anotando aqui, dia após dia, e confesso para vocês que eu não cheguei nem a 15 dias fazendo isso. Não sei se vocês percebem que tem um monte de riscos aqui no papel, e quando eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, eu me dei conta que as coisas que eu tinha anotado aqui acabaram se realizando, o que me deixou ainda mais feliz. E a outra questão é que a gente não queria só celebrar o aniversário do nosso filho nesse lugar. Nós queríamos também fugir um pouquinho do inverno e fazer algo diferente logo depois do aniversário dele. Então, uma viagem para algum outro país aqui dentro da Europa que não tivesse um clima tão frio no inverno. E aí eu não fechei as possibilidades de um lugar específico que eu queria visitar, mas apenas que tivesse esse clima mais ameno. Se tem um país na Europa que no inverno chega a 17 graus ou 16 graus, já é o equivalente ao verão daqui. Então, pra gente ia ser ótimo fugir e nosso filho ter essa extensão da celebração do aniversário dele num outro lugar, para a gente poder se divertir. Então, essa primeira prática, como eu disse a vocês, eu não cheguei a fazer por 15 dias. Eu fiz aí por uns 10 dias, já comecei a sentir que não era mais necessário eu continuar escrevendo, porque eu já consegui entrar naquela vibração de que eu tinha já tudo que precisava. Então, comecei a anotar no caderno o que eu ia precisar para fazer a festa do aniversário. E a outra prática, que era para fortalecer essa questão da viagem, eu queria um lugar também que fosse de praia. Então eu juntei tudo aqui nessa lata. Uma lata de um panetone que foi vendido naquela época aqui, e aí eu não achei que deveria jogar fora a lata, que a lata poderia ter alguma outra serventia. Tem uma pequena galeria perto de casa e nós fomos lá para fazer alguma coisa e acabamos nos deparando com um stand de agência de viagens. E lá o meu esposo começou a conversar com a atendente, né, do balcão, e ela recomendou visitar Algarve ou Málaga, na Espanha, porque o clima seria ameno e também a viagem não seria muito longa, seria em volta de 2h30 a 3 horas aqui de Dublin. E ela deu umas opções bem baratinhas assim de viagem, mas não era bem o que eu estava em mente. Eu só ouvi, deixei ele falando, ela deu a gente umas revistas de viagem, e aí quando chegou em casa eu, aproveitei aquela oportunidade daquelas revistas, e o que eu fiz? Comecei a recortar
um monte de fotos, guardar roteiros de hotéis 5 estrelas na praia. Então aqui eu tenho bastante foto assim, né? De roteiros desse jeito. E eu fui juntando e guardando fotos assim e ficava feliz, imaginando a gente lá passeando, caminhando na praia, aproveitando a piscina, fazendo tudo que a gente tinha direito nessa viagem. E assim segui. E aí quando vinha aquele pensamento negativo ou de pessimismo, a resistência, né, como os Abrahams falam, aí eu pegava, vinha aqui na lata e começava a folhear esses roteiros de hotéis 5 estrelas, de praia, de piscina, e aí voltava a vibração de que tá tudo bem e o universo já está providenciando, ainda que eu não esteja vendo, mas eu tenho certeza que isso daí vai chegar cedo ou tarde. Procurei fazer coisas que me ajudassem a estar no vórtex. Tem um hobby que eu gosto muito de fazer, que é costurar, e eu fui lá, desenhei o meu vestido que eu ia usar no aniversário do nosso filho e cortei e comecei a costurar o vestido e deixei as coisas simplesmente acontecerem. Para minha surpresa, eu tinha feito um acordo judicial com uma empresa. Eu tinha assinado esse acordo no ano anterior, em julho de 2018, e o pagamento deveria sair em 3 meses, só que não saiu. A empresa decretou falência, houve uma série de questões, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, e aí esse pagamento foi para precatório e a gente não sabia quando ia receber esse pagamento. E o que aconteceu foi que em dezembro o advogado entrou em contato com o nosso grupo, nós tínhamos um grupo no WhatsApp, e o advogado falou que aquele pagamento ia sair, que a gente deveria se mobilizar para que esse pagamento fosse realizado antes do recesso do final de ano do tribunal. E aí, para nossa surpresa, foi o que aconteceu. O dinheiro saiu. O dinheiro deu para cobrir uma parte dos custos da viagem. Eu vou deixar alguns trechos de fotos dessa viagem para vocês no final desse vídeo aqui. Mas ele impulsionou, fez esse movimento, né? Movimentou toda essa coisa para que isso acontecesse. Tem um vídeo que eu gosto muito dos Abrahams, que ele fala que o nosso vórtex é muito grande e a gente deve confiar e acreditar, né, que ele é vivo, que ele existe, né? E que esse vórtex, ele tem recursos suficientes para nos manter prosperando por 20 ou 30 vidas. Vocês conseguem imaginar o quão grande isso é? Então, se você tem um sonho, ou se você quer realizar algo, não desiste disso, né? Vai no foco, se coloca nessa vibração para que você consiga acessar essa coisa que você quer. Se manter forte o suficiente para, mesmo quando alguém disser a você que esse sonho não é possível ou que isso não tem como se realizar, você não conseguir se afetar com isso. Você segue em frente. Nós viajamos para Algarve. Para quem não sabe, Algarve é uma cidade de Portugal que é muito procurada pelos europeus, principalmente na época do verão, porque a temperatura chega o equivalente a uns 30 e poucos graus nessa época do ano, e no caso da gente, a gente ia viajar no inverno, né? Não ia chegar a isso, mas a gente conseguiu pegar lá uns 18 graus durante o dia, e à noite, claro que a temperatura baixou um pouquinho, mas para nós já era como se fosse verão, o verão daqui de Dublin. A gente fechou um pacote num hotel 4 estrelas. Ficamos no Vila Galé, Vila Moura, que é um lugar, um complexo de resorts dentro de Algarve, e ficamos lá por 7 dias, aproveitando. O quarto não era totalmente vista para o mar, era uma vista lateral, mas mesmo assim, da cama você conseguia ver o mar. Sentado, conseguia ter essa visão.
o que foi incrível de toda forma, né? A piscina externa, ninguém tinha coragem de tomar banho porque a água estava gelada, mas como a maioria dos hotéis aqui, no inverno eles fazem uso da piscina coberta, porque eles podem fazer o controle de temperatura da água. Valeu muito a pena a viagem, mesmo porque isso foi em janeiro de 2020 que nós viajamos para lá, e logo em seguida começou a questão da pandemia mundial. Então ficou uma ótima lembrança para nós antes de tudo isso, né? Uma viagem que a gente não precisava usar máscara, não estava ainda nesse clima como está hoje, que tudo você precisa fazer usando máscara. E valeu muito a pena. Então vou deixar vocês com imagens da nossa viagem e algumas coisas também da festa do aniversário do Nick, tá bom? Gratidão por ter assistido. Até a próxima. Namastê!